necessidade de atrair usuários do transporte individual para o transporte coletivo. E, sinceramente, eu acho que essa medida, a opinião e pelo que a gente vê de experiências mundiais, isso daí não é suficiente. A gente precisa de algo a mais para que a gente obtenha esse resultado. Professor, qual a solução para o trânsito caótico de Maceió? Eu não digo assim uma solução definitiva, mas uma solução que possa reduzir o nosso sofrimento no dia a dia. Veja bem, Maceió é uma cidade que ela beira 1 milhão de habitantes, né? A gente tem uma região metropolitana em expansão, a gente tem Rio Largo, a gente tem Satuba, a gente tem Marechal Deodoro, e a gente já tem uma necessidade muito grande de deslocamentos nessa região metropolitana. O que acontece que Maceió precisa realmente é você fazer um planejamento sério dessa questão de mobilidade. O que é que a gente chama de planejamento sério em termos de engenharia de transporte? É você criar matrizes, fazer pesquisas de matrizes de origem e destino para você ver para onde essas pessoas estão se deslocando e você priorizar os corredores de transporte, priorizar a questão da mobilidade nesses fluxos. Então, a gente está mais do que na hora da gente ter um plano diretor de transportes aqui em Maceió, né? A gente tem uma dificuldade de gerar um plano diretor da cidade e dentro desse plano diretor a gente tem que criar essa matriz de transportes, saber qual é a característica do deslocamento. Se a gente pegar Maceió nas últimas décadas, 70, 80, 90 e essa primeira década desse século que a gente está vivenciando, a gente mudou muito essas características, né? A gente tem uma zona de expansão para o lado da Via Expressa, a gente tem essa área aqui debaixo da cidade de Ponta Verde, Jatiuca, que é uma área que tem muita atração de viagem. A região norte começa a crescer também. A região norte também a gente tem uma tendência de expansão e a gente precisa planejar como é que a gente vai se deslocar para essas cidades. Ou seja, planejar locais. Maceió para os próximos 10 anos. Para os próximos 10 anos e sempre, né, vendo essa questão, é uma coisa que quando me perguntam, eu digo sempre, a gente precisa decidir enquanto sociedade qual é o tipo de transporte que a gente quer utilizar, né? O que é eficiente. A gente sabe que a gente tem no Brasil essa cultura do automóvel muito forte, mas é uma coisa que, se você observar o que vem acontecendo no mundo e até em cidades brasileiras mesmo, a gente já observa uma reversão no uso do automóvel, né? Qual seria, professor, a solução hoje? Eu não digo a solução definitiva, porque ela não será encontrada nunca mais, para reduzir o sofrimento da população de todos nós maceienses. Por exemplo, a Avenida Fernandes Lima. Falou-se ano passado em VLT. Isso. Eu li, posso estar enganado, mas eu li que o VLT, ele, por exemplo, em Brasília, ele foi deixado de lado porque não atendia mais a população. Existe uma população, um limite de população que o VLT, ele atende, parece que 200 mil, 300 mil habitantes. Na verdade, todos esses meios de transporte, eles têm uma vida útil. Uma capacidade. Uma capacidade que, quando chega a um tempo, você vai ter que ampliar o sistema e você vai ter que mudar para um sistema que seja mais coerente com essa realidade. Veja bem, a questão do VLT, professor, falou-se a oportunidade em um investimento de R$1 bilhão para a ligação entre a Praça do Centenário e a Polícia, o aeroporto, a Polícia Rodoviária Federal. Isso, né? Que ele chega até aquela região do Tabuleiro. Só que esse projeto me parece que foi esquecido por algum tempo, na verdade, está esquecido. Na sua avaliação como estudioso do assunto, como especialista do assunto, o que poderia ser feito pelas autoridades, tanto municipal como estadual e o governo federal também, para que Maceió comece a andar, a ter condições? Porque convencer as pessoas a deixar carro em casa é muito difícil, é uma questão cultural, como o senhor acabou de falar. Verdade, e a gente tem que passar por um processo, a gente precisa passar por uma quebra de paradigma muito grande. É uma coisa difícil, Jefferson, mas não é impossível, porque a gente precisa de um trinômio para a gente conseguir esse resultado. O que é que você precisa para que a pessoa mude do carro para o transporte público? Ele precisa que o transporte público seja seguro, seja confortável e tenha frequência. Isso. Tá? Então, você tem que fazer um investimento em sistemas de transporte que proporcionem essas coisas ao usuário, né? E eu vejo isso como o investimento, quando você investe, pega o dinheiro e investe em vias, você não está investindo nessas coisas, na verdade, né? Você está investindo que a pessoa continue aprisionada no tipo de transporte que ela está. Enquanto mais você abre vias, menos a pessoa
pessoa vai querer deixar de sair do automóvel. Você está criando situação para que se use mais o carro. Que se use mais o carro. Você cria a situação como a gente vê, não só aqui em Maceió, como em outras capitais. Vamos abrir uma via para dar mais fluidez ao trânsito. Ele vai dar fluidez no momento que ele abrir. Mas depois de meses... Mas tem uma validade, né? Lógico, e a validade fica curta, né? Porque a gente tem um aumento, um incremento na frota muito grande. Agora, se você faz um transporte que o cara sabe que eu vou me acordar às 6 horas da manhã, eu vou tomar café, sei que 6h15 eu vou estar no ponto, 6h20 vai passar o ônibus, eu sei que esse ônibus ou esse trem vai levar 5 minutos para chegar no destino, tá? E eu sei que quando eu chegar no meu destino, eu vou dar uma caminhada de mais 5 minutos, eu vou estar no meu local de trabalho, eu vou com conforto, eu vou poder ir lendo uma revista, o transporte vai ter ar-condicionado, eu sei que eu não vou ser roubado, eu vou poder acessar meu celular. A pessoa muda, a pessoa deixa de usar o automóvel. Mas a situação atual é complicada. É muito difícil. Houve algum avanço nos últimos 10 anos no transporte público de Maceió? Nos últimos 20 anos? Eu não vejo. Eu vejo assim, o caso próprio do corredor da Fernandes Lima é um exemplo disso, que as pessoas lá, o próprio pessoal que é ligado a planejamento urbano aqui discute. Não faz sentido, Jefferson, você ter um monte de linha de ônibus cumprindo o mesmo papel. Você tem não sei quantas linhas de ônibus, eu nem sei exatamente precisar quanto é, mas você tem que todas elas passam pela Fernandes Lima. A quantidade de semáforos na Fernandes Lima também é outra preocupação? É uma preocupação que eu vejo a forma como você administra esses semáforos, né? Chega também não há sincronia. Não há essa sincronia, que é uma coisa muito importante. A nossa via expressa já deixou de ser expressa, né? A via expressa é só um nome, né? Só um nome, né? Só um nome. Porque se você pegar o conceito mesmo de via expressa... Com o crescimento da cidade naquela região, com o novo shopping que foi inaugurado ali, os congestionamentos ali começam à tarde e se estendem até às 22, 23 horas. Veja, é interessante isso que você colocou, porque isso é uma coisa bem clara quando você abre novas vias e quando você amplia sistemas rodoviários de transporte. A tendência é que se adense, né? Que as pessoas construam de lado dessa via. E aí, em pouco tempo, ela já vai estar congestionada novamente. A mesma coisa aqui na região norte, né? Em Mangabeiras. Isso, Mangabeiras. Ganhou um grande empreendimento agora, então muitos empresários, a questão imobiliária, o mercado imobiliário vai exatamente correr para aquela região. Para aquela região. Aí o que é que vai acontecer? Qual é a tendência de expansão? A pressão é que você crie um sistema viário para lá também, e esse sistema viário, à medida que você tem esse crescimento da cidade, né, ele fique congestionado em pouco tempo. Se a gente pega essa região aqui da praia mesmo, ele já congestionou o que tinha de congestionar. Não tem mais para onde ir. E como a verticalização é muito grande, não é aquela situação que a gente diz, vamos desapropriar. Aqui é difícil, né? Professor, nós alagoanos ouvimos que, maceuenses, ouvimos que a Avenida Márcio Canuto seria a solução para aquele trânsito conturbado ali do Barro Duro. E no primeiro momento eu acreditei, porque eu imaginei, foram feitos estudos e realmente vai desafogar. Mas criou uma situação que, para mim, foi assim inusitada. Criou uma situação pior do que a que havia. Os congestionamentos hoje ali na Avenida Márcio Canuto são maiores do que quando não havia aquela via. Na sua avaliação, houve algum erro de planejamento com relação ao fluxo de veículos naquela região, ou foi a mudança do trajeto? Eu sinceramente, eu não creio em erro de planejamento no sentido de contagem de tráfego, de você direcionar o trânsito, né? A questão, Jefferson, o problema que a gente vai cair toda vez que a gente discute medidas que beneficiam o uso do carro é porque a tendência das pessoas é utilizar mais o sistema viário, né? É mais cômodo, cômodo. Ali, apesar de ser longe da Fernandes Lima, se você pensar, é a alternativa que você tem da Fernandes Lima quando você quer sair daqui da parte baixa da cidade. É você pegar aquele eixo ali do Barro Duro e subir pela Via Expressa. Aí você chega e diz, não, a gente está abrindo a Via Márcio Canuto, a gente vai abrir outra que vai ligar até Cruz das Almas, Via Rechalita, que liga até o sítio São Jorge. A tendência das pessoas é dizer, eu não vou mais utilizar a Fernandes Lima e vou utilizar aquela via. Mas a quantidade de veículos é tão grande em nossa cidade, é tão grande aqui, que com pouco tempo já está tudo congestionado. Professor, para concluir, para onde caminhamos finalmente? Para onde caminhamos não, para onde vamos de carro finalmente? Porque nós estamos caminhando, estamos andando de carro, né? Usando o carro. Eu e outros amigos meus que a gente discute esses assuntos, colegas arquitetos, a gente discute que o carro, a gente abre uma via e a gente está conseguindo chegar mais rápido nos congestionamentos.
né? Na verdade, o que está acontecendo é isso. Então, infelizmente, a gente precisa passar por esse processo doloroso, como você citou, como a gente sabe que é, desse processo da gente mudar a cultura, tá? Mudar a mentalidade e procurar deixar mais o carro em casa, né? Ver, agora, assim, deixar o carro em casa pressionando o poder público para que ele oferte um sistema de transporte público de qualidade. Digno. Né? Porque senão a gente vai chegar numa situação que, assim, quando eu falo que Maceió tem 1 milhão de habitantes e que a gente poderia corrigir esses problemas, é para a gente não chegar na situação de colapso que cidades no mundo todo chegaram e as pessoas dizerem que não vão mais andar de carro porque não tem mais como andar de carro. E a gente está perto disso, né? Se você pega o sistema viário aqui de Maceió para você andar no final da tarde, falta muito pouco, já é o caos. Eu conversei com o professor Fábio Barbosa, tá? Que é um especialista em trânsito. Professor, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde a você.